nome é Walter, eu sou analista de sistemas do setor financeiro, trabalho num banco atualmente, tenho 45 anos, sou casado, sou pai da Isabela, uma menina incrível, de 8 anos, ela é autista, nível de suporte 3, não verbal. A gente se conheceu numa sala de bate-papo na internet. Então a gente acabou se conversando por ali. Foi muito engraçado isso. Primeiro encontro que a gente foi, eu quis impressionar ela e chegou na hora, não passava o meu cartão. E aí quem pagou foi ela. Eu falei, nossa, ela já deve estar achando que eu sou o picareta da história. Mas esse foi o nosso início, né? Depois a gente começou a namorar, casamos e ela sempre soube do meu desejo de ser pai, né? Eu queria ser pai de 3 meninas, sempre quis ser pai de menina. E aí a gente enfrentou alguns desafios na vida. Fizemos o processo de fertilização e aí você tem que aguardar 2 semanas para ver se vai evoluir ou não. Essas 2 semanas os médicos já orientam, não faz exame de gravidez, teste, porque vai dar falso positivo, porque você tem uma bomba de hormônio. Mas a gente fez. E deu que ela estava grávida, a gente comemorou. Quando a gente voltou lá no médico, o médico falou, ó, de fato o embrião está aqui, mas ele falou, a gente não pode comemorar, a gente só pode comemorar a partir do batimento cardíaco, né? Porque agora pode perder, pode acontecer várias coisas. De fato, quando a gente escutou o batimento cardíaco, ele falou, parabéns, pai, agora você é pai. E ali já foi empolgação, e falou, a partir de agora você procura um obstetra, e aí foi nisso. Eu vivi uma fase assim, acho que foi a melhor fase da minha vida. Quando a gente foi descobrir o sexo, o médico falou, me dá os 6 números da Mega Sena, vai, é a Isabela, que ele também já sabia que eu chamava ela de Bela. A Bela nasceu, e eu sou um pai chataço. Eu gosto de participar de tudo, eu gosto de entender de tudo. Então o primeiro banho foi eu que dei. Eu falei, eu vou usar o máximo que eu posso aqui da maternidade. E ali eu já fui pegando uma experiência. Aí nós viemos para casa. Ela só conhece esse apartamento. A gente acabou mudando para ter um apartamento maior para ela, né? Tudo foi pensado nela. Na época eu trabalhava numa empresa, num banco, e eu tinha algumas viagens. Então eu falava, tchau Bela, ela tchau. E a gente foi caminhando. A minha esposa, ela identificou alguns comportamentos diferentes na Isabela. Mesmo quando a Isabela já tinha meses, a minha esposa percebeu alguns temas, né? A minha esposa é professora, ela é pedagoga. E a Bela, na época, ela fazia já umas estereotipias. Exemplo, assistir televisão fazendo assim. E a minha esposa, ó, isso não é normal. E a gente levou ela no pediatra e eu sempre reportava tudo pro pediatra. A pediatra falava, ó, coisa da cabeça da sua esposa. Sempre utilizei ela porque você mandava mensagem pelo WhatsApp, ela sempre acertou nessa parte fisiológica. Ela sempre acertou. Sempre. E na época ainda não falava do autismo. Minha esposa, eu acho que evitou falar esse termo pra mim. Mas tinha algumas características que a Bela fazia. Ela falava, gente, isso aqui não é legal. E aí eu ia de novo na pediatra, falava, olha, minha esposa tá falando que não é legal. E a pediatra falava, não, isso é coisa da cabeça da sua esposa. Olha, ela olha no olho, que é o contato visual. Ela é curiosa, o autismo não é. Um belo dia, a Bela pegou uma virose e eu mandei o WhatsApp, a médica não me respondeu, liguei no consultório, ela estava num congresso nos Estados Unidos. E eu estava muito preocupado com a Bela. E a minha vizinha falou, meu, você não quer usar o meu pediatra? Só para essa situação? E foi quando a gente usou esse pediatra. Chegamos lá, eu e minha esposa, e eu já fui daquele jeito, ó, ela tem pediatra, ele tá nos Estados Unidos, eu só tô aqui para ver esse item específico, tava bem armado. E aí ele olhou, tal, falou, ó, é só uma virose, vai ficar tudo bem, pai. E a minha esposa aproveitou o momento para falar para ele, olha, eu acho que a minha filha tem autismo. E aí ela falou as características pro médico, e eu falei pro médico, ó, você não precisa nem falar nada, que eu já falei isso pra minha pediatra, ela já falou que não tem. E esse médico muito sábio falou assim, pai, a mãe tá duvidando, ela tem dúvidas. Por que vocês não levam num neuropediatra? Porque eu não tenho essa competência, essa capacidade de falar se ela tem ou não tem. E a pediatra de vocês também não, quem vai falar isso é um neuro. Pois bem, ele me indicou um neuro, e eu saí de lá e falei, pô, é isso, vamos levar no neuro. Eu crente, né? Quando chegou no neuro, foi uma notícia assim, a maneira que falou foi muito ruim.
Ela só olhou a Bela e falou: claramente sua filha tem autismo. Você não viu que sua filha não faz isso, pai? Você acha isso normal? Sério mesmo? Você sabe que sua filha tem uma doença e não tem cura, tá? Não tem cura. Não tem o que fazer. Ali foi um momento complicado para mim, né? Eu e minha esposa acabamos chorando, saindo de lá pela forma que foi falado. A minha esposa acabou falando: tá vendo, você não acreditou em mim, você acreditou numa pediatra ao invés de acreditar na sua esposa. Você está atrasando o lado de desenvolvimento da sua filha, que ela poderia agora estar fazendo um tratamento, né? E a gente saiu do consultório com as guias de psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, todas as especialidades, mas a gente saiu de lá calado. A gente veio para cá calado, sem falar nada. Isso, ela estava com 1 ano e 6 meses. E aí, de fato, eu falei: então a gente vai fazer a fono. Ela não fala, ela vai falar. E a gente começou a fono, e nesse período dela começar a fono, eu fui estudar, porque eu não sabia o que era autismo. Então eu fui estudar. Esse processo demorou até minha filha fazer 2 anos. Então, do 1 ano a 6 meses até 2 anos, ela só fez fono, e depois eu entendi o que ela precisava e a gente começou a fazer as terapias recomendadas. Pois bem, quando a Bela fez 3 aninhos, a gente tinha uma babá e a opção foi tirar a babá para ir para uma escola. Começamos um desafio: qual é a escola que vai entender a Bela, né? E alguns pré-requisitos que a própria escola coloca. Ela já está desfraldada? Ela fala? Então a gente já conseguiu sentir ali um pouco de problemas, mas tudo bem. Encontramos uma creche que atendia ela começou, só que ela foi crescendo e a gente precisou encontrar uma escola. Qual foi a maior dificuldade? Normalmente todas as escolas, tá? Nós somos inclusivos, porque é lei, né? Negar matrícula é um crime. Então elas aceitam. E justamente eu já sabendo que a Bela é autista, eu falo: ó, a Bela precisa disso, vocês estão preparados? É simples, é só falar: não estamos. Zero problema, não vou te processar. Mas a escola falou que estava. Eu trabalho de home office, então eu tenho uma flexibilidade com o horário. E eu sou um cara encanado. E eu não sou um cara de avisar. Então, deu um determinado horário, ela tinha 2 semanas, eu falei: eu vou ver a Bela. E cheguei na escola para ver a Bela. Quando eu cheguei lá, 2 seguranças já vieram falar comigo. O senhor é quem? Eu falei: eu sou o pai da Isabela, eu vim pegar minha filha. Mas você agendou? Eu falei: você não entendeu. Eu sou responsável legal por ela, eu venho quando eu quero, eu pego ela quando eu quero. Mas tinha que agendar. Aí já vieram mais 2 seguranças. Aí eu já percebi que tinha algo errado. Então eu burlei os seguranças e entrei na escola. Quando eu cheguei lá, minha filha estava presa numa quadra, correndo de um lado para o outro, que nem um animal. Eu peguei a Bela, vim para casa, fiquei bem triste com a situação e fiz uma reflexão: para onde ela vai? Quem vai compreender ela? Porque vão falar que aceita, mas não estão preparados. E pesquisando, em ajuda com a minha esposa, a gente encontrou um colégio de educação especial, que é onde ela está hoje. E no começo eu falei: não dá pra ir, porque a gente escuta muita coisa, né? E aí a gente começou a ir para o colégio de educação especial. Eu tinha muita resistência na época, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje a Bela está com 8 anos e ela já está 5 anos nesse colégio, sendo que, se eu falar de clínica, a gente já trocou várias vezes, né? Então dá para entender o caminho. Então eles entendem o processo. Então lá eles têm crianças do regular e crianças que nem a Bela numa educação especial. E a escola ela filtra. Então o que acontece? Quando é uma parte pedagógica, vamos aprender cor, amarelo, vermelho. A Bela ela aprende com uma psicopedagoga com material concreto. Porque não adianta escrever na lousa para ela, ela não vai entender. Porém, numa educação física, a Bela é inclusão. No parquinho, ela é inclusão. Essa maturidade, essa experiência de entender como tratar aquela criança. Porque não vai adiantar, ela não vai aproveitar da mesma forma que uma outra criança. A Bela adora água, como a maioria dos autistas, né? A cada 10 autistas, 9 amam água.
E a Bela não é diferente. E eu procurei escola de educação física, de natação especificamente, porque a Bela gosta de água, eu falei, vou colocar na natação. E aí, minha surpresa, não encontrei nenhuma academia de natação que aceitasse a Bela. A experiência aquática dela foi no centro de reabilitação. E foi um processo bem demorado. A Bela demorou uns 5, 6 meses para aceitar entrar numa piscina. Depois ela demorou um tempinho, quase 2 anos, para aceitar uma touca de natação. E quando ela fez 5 aninhos, ela deu o primeiro mergulho para mim. E ela me olhou e deu um sorriso. Aquele sorriso para mim, eu falei, por que só eu posso sentir essa emoção? E aí nasceu a Florescer. Ali nasceu a ideia de fazer algo com a natação. Ainda não nasceu o nome. E dali para frente eu comecei a procurar, a me informar, a entender como funcionava o Centro Paralímpico, entender sobre como que era a natação adaptada, e fui entendendo e modelando na minha cabeça. E a Bela um dia, voltando da ecoterapia, me entregou uma flor. Eu falei, Bela, você é perfeita, é Florescer. E a ideia da flor que eu procurei foi a ideia da flor de lótus, que ela nasce do lodo. E eu falei, vai ser perfeito, porque cada um tem o seu tempo. Então a cada flor, ela floresce no seu tempo. E aí surgiu o projeto. O que eu tentei levar para a água? A análise do comportamento aplicado, ou seja, uma parte da psicologia. Ah, Walter, você pratica o ABA lá? Não é bem o ABA, né? Mas tem sim uma análise do comportamento aplicado, tudo respeitando a criança. Então não tem uma regra, a criança tem que nadar. E sempre todo pai e mãe me pergunta, por que eu tenho que entrar? Porque quem conhece as crianças são os pais. Os melhores profissionais sempre vão ser os pais ou os responsáveis. Então o manejo da criança, quem faz é o pai, a mãe ou o responsável, tá? Nunca é o profissional. Hoje, por uma notícia muito bacana, a gente já está com 2 crianças no modelo independente, ou seja, sem os responsáveis dentro da água. Quais são esses pré-requisitos? O primeiro, sobrevivência, que é o que a gente sempre prega porque a gente está no meio aquático, tem risco de vida. O segundo é obedecer comando. Você fala, mas a Bela está com você, tá? Porque ela não obedece comando. Então não adianta a Bela saber nadar, porque se eu chegar para ela e falar, vamos até a borda, ela não vai. Então o que vai acontecer? Ela vai ficar encostada. Então isso é inclusão? Não, isso não é inclusão. O projeto ele foi desenvolvido pela minha experiência com a Isabela. Porque quando eu vou com a Isabela no shopping, todo mundo fica me olhando quando ela faz as estereotipias como se eu tivesse um elefante branco me acompanhando. Para mim é de boa, mas tem pai que fica incomodado. E eu preciso que os pais se sintam à vontade lá, para ter o maior desempenho. Então por isso que hoje eu tenho só terra. Na realidade, agora começou uma criança com a gente que tem uma outra síndrome, que é uma síndrome rara, que também encontrou dificuldade. Eu expliquei para ela a metodologia, expliquei como que a gente trabalha, que a nossa especialidade é no TEA, mas todo o TEA tem um atraso no desenvolvimento, que é o caso dela. Falei, então vamos tentar. Também tenho na fila algumas mães que já falaram que tem filho síndrome de Down. Então pode ser que no futuro, né, eu já estou me preparando para isso. A Florescer TEA deixa de ser só TEA, para adquirir outras crianças ou outros jovens com deficiência. Principalmente jovens, porque depois dos 12 anos não tem clínica que faz tratamento para TEA. E eles crescem. E aí faz o quê? Olha, quando a gente recebeu esse diagnóstico, né, da forma que foi, eu chorei bastante. Mas eu chorei porque era um mundo desconhecido. Não porque minha filha, sua filha tem autismo. Não, eu chorei porque era um mundo desconhecido, né? Para mim, eu não sabia o que era, como eu ia lidar. Eu vou te falar, como pai não mudou nada. Não mudou nada. A única coisa que mudou é que eu acabei entendendo que para acreditarem nela, eu preciso acreditar primeiro. Então isso foi um dos fatores assim que eu falei, daqui para frente eu vou ser sua voz. A Bela é maravilhosa. Ela sem falar nada, né? Ela não é verbal, mas ela fala com olhar para mim, ela me ensinou as melhores coisas da vida. As melhores coisas. Eu sempre vou no parque com a Bela.
e tem um lugar lá no parque que é um lugar bem alto e ela gosta de vento, ela adora vento. E um dia ela me levou, e ela pegou na minha mãozinha e fechou o olho. E curtiu aquele vento e eu falei, o que será, né? E eu entrei na sintonia dela e fechei o olho e falei, nossa, que maravilhoso. E aí eu sempre agacho e falo pra Bela, obrigado, Bela, porque quando que eu dei valor pro vento? Né? Então são coisas que a gente vai passando, vai entendendo que os verdadeiros valores da vida são outros. Ela não tem uma máscara de julgamento da sociedade. Eu tenho que agir assim porque a sociedade vai pensar o que de mim? Né? Então ela me ensina isso. Esse é o amor. Não é um diagnóstico que vai falar quem é minha filha. Ela vai ser o que ela quiser ser. Que eu hoje falo para todos os pais, eles precisam de oportunidades. Eles não precisam de dó. E a gente precisa ser a ponte para eles. A Bela demorou 5 anos para o primeiro mergulho. Ela já competiu natação adaptada. Na época que eu levei para terapeuta e falei, vamos me ensinar a andar de bicicleta. Foram 9 meses. Ela não tinha coordenação. Tá no triciclo. Então o que eu queria dizer é que é possível. Que a gente não desista. É complexo, tem altos e baixos, mas tem um mundo incrível aí que dá pra gente aproveitar e é diferente. A gente precisa ter um olhar para as coisas que valem de verdade nessa vida, que é o amor. Porque o amor, ele olha pro próximo, ele não é egoísta. E de novo, é o que eu falo para todo mundo. Isso tudo é mérito da Isabela. A Isabela é maravilhosa.